Olá, meus amigos pregadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. É um grande prazer receber aqui o seu acesso, a sua visualização. Isso faz com que o nosso trabalho valha muito a pena. O tema que eu quero abordar com vocês hoje aqui é a respeito de como fazer as ilustrações do nosso sermão, ou como utilizar as ilustrações em nosso sermão. Tá bom? Essa pergunta foi feita, inclusive, por um inscrito aqui do nosso canal, que em um dos comentários ele sugeriu como que nós podemos, então, criar as nossas ilustrações na pregação. Num vídeo anterior, a gente falou a respeito da importância das ilustrações, como que Spurgeon considerava as ilustrações, você pode acompanhar aqui esse vídeo aqui no card. E hoje eu quero trazer para vocês alguns conselhos de John Stott a respeito das ilustrações, ou como ilustrar o seu sermão, tá bom? Então, neste livro aqui, ó, o Desafio da Pregação, de John Stott, tá bem, né? Vamos colocar para cá. Isso, agora ficou bom. Olha lá. O Desafio da Pregação, de John Stott. Tá bom? Vou deixar o link também aqui na descrição, caso você tenha interesse em adquirir esse livro. Mais tarde eu vou fazer um vídeo recomendando esse livro. Tá bom? Eu estou terminando de ler ele aqui. E depois eu faço um vídeo recomendando para os nossos amigos pregadores. Mas numa sessão aqui onde ele fala a respeito da preparação dos sermões, ele vai trazer a abordagem com relação ao uso das ilustrações na pregação, tá bom? E aí depois você assiste o nosso vídeo anterior que nós falamos a respeito das ilustrações, e isso aqui, e esse conteúdo agora aqui também vai te trazer mais clareza em como utilizá-las. Ele diz o seguinte: as palavras que escolhemos devem ser tão simples e claras quanto possível, e devem ser usadas em sentenças curtas. Além do mais, elas devem ser vívidas, formando imagens nas mentes dos nossos ouvintes. Ou seja, aquilo que nós falamos precisa criar uma imagem na mente dos nossos ouvintes. Por exemplo, se eu digo aqui agora, uma vaca no pasto, tá certo? O que que você já vai imaginar? Você já vai imaginar uma vaca malhada, ou talvez uma vaca marronzinha, num pasto, ali comendo a graminha, certo? Então, as palavras, elas têm poder, não somente para mexer com os sentimentos dos nossos ouvintes, mas também para criar imagens, né? Se eu falo uma bicicleta Caloi azul, né? Você já vai imaginar uma criança, uma bicicleta Caloi azul, tá certo? Andando pelos parques, andando pelas ruas, e mais do que isso, se você foi uma criança que teve uma bicicleta Caloi, isso vai te trazer o quê? Sentimentos, lembranças, isso vai tocar no seu coração. Então, esse é o poder que as palavras têm, esse é o poder que as ilustrações elas têm, tá bom? Então, quando nós falamos, elas criam também imagens na mente dos nossos ouvintes. Diz o seguinte: não use adjetivos que apenas nos dizem como você quer que nos sintamos sobre o que você está descrevendo. Isto é, em vez de nos dizer que uma coisa foi terrível, descreva para que fiquemos aterrorizados. Não diga que algo foi encantador. Faça-nos dizer encantador quando lermos a descrição. Veja, todas aquelas palavras horrível, maravilhoso, hediondo, extraordinário estão apenas dizendo aos seus ouvintes: por favor, façam o meu trabalho por mim. Ou seja, não apenas dizer que algo foi terrível, mas descreva como aquilo de fato foi terrível. Agora, por exemplo, você falar que a morte do nosso Salvador na cruz do Calvário, ela foi terrível. As pessoas podem até tentar imaginar isso. Mas agora, quando você descreve o nosso Senhor, o Senhor da glória, pendurado no madeiro, aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. Foi colocado na sua fronte uma coroa de espinhos que perfuravam a sua têmpora, perfuravam a sua cabeça, faziam cair sangue sobre o seu rosto pálido, o seu rosto cansado, humilhado, sofrido, esbofeteado por aqueles por quem ele veio dar a vida. O seu lado transpassado, sangrando, do qual jorrou água com sangue. Percebe? Que quando você vai descrevendo, traz um sentimento muito maior do que apenas você dizer que aquela cena foi terrível, que o nosso Salvador na cruz morrendo foi terrível. Quando nós descrevemos, nós criamos a imagem na mente da nossa congregação, tá bom? É óbvio que não é o momento de você ali encenar uma história, né? Ou de repente criar algo fantasioso ou forçar algo demais. Nós temos que permanecer fiéis ao texto, sem também alcançar extremos
né, que façam as pessoas se desviar da verdade que elas precisam compreender. Mas o grande ponto aqui, eu acredito que você tenha entendido. Descrever, fazendo com que as pessoas sintam, é muito melhor do que apenas anunciar, tá bom? Olha outra dica que ele dá para a gente aqui. Assim, devemos procurar palavras simples que os nossos ouvintes entenderão, palavras vívidas que os ajudarão a imaginar o que estamos dizendo e palavras honestas que contarão a pura verdade sem exagero, tá certo? Olha o que mais ele vai dizer. O que comunicamos com palavras devemos sempre complementar com figuras mentais ou ilustrações. A palavra ilustrar significa iluminar, lançar luz sobre um objeto escuro, e é isso que as ilustrações dos nossos sermões devem fazer. Elas têm que trazer clareza para aquilo que nós estamos dizendo. Tem que trazer mais entendimento ainda a respeito da verdade bíblica. Tá bom? Naquele vídeo que a gente comentou aqui a princípio, o Spurgeon ele diz exatamente isso. Tá certo? Que a pregação é como se fosse um edifício, o sermão é como se ele fosse um edifício. E as janelas desse edifício são as ilustrações. Para que servem as janelas? Elas permitem que luz entre no edifício, tá bom? Então, as ilustrações elas servem para iluminar a verdade que nós estamos pregando. As pessoas acham muito difícil lidar com ideias abstratas. Precisamos convertê-las em símbolos, como na matemática, ou então em figuras. Diz-se que uma figura vale mais que 1000 palavras. Tá certo? É um ditado muito popular. Uma imagem vale mais do que o quê? 1000 palavras. Este é o propósito de toda ilustração. Qual? Estimular a imaginação das pessoas e ajudá-las a ver as coisas claramente em suas mentes. As ilustrações transformam o abstrato em concreto, o antigo em presente, o desconhecido em familiar, o geral em particular, o vago em preciso, o irreal em real e o invisível em visível. Um bom palestrante transforma o ouvido dos seus ouvintes em olhos e os faz enxergar aquilo do que ele está falando, tá bom? Então aqui a ilustração ela serve até muitas vezes para quebrar a defesa, a resistência dos nossos ouvintes. Muitas vezes as pessoas vão estar ali ouvindo a sua pregação e elas vão estar com uma atitude na qual elas não estão abertas para aquilo que você está falando. Eu me lembro até hoje em que eu fui fazer um sermão em uma igreja que tinha poucas pessoas. As pessoas sentaram um pouco mais próximas ali ao púlpito e uma pessoa em especial, enquanto eu pregava, ela ficava assim, ó, com os braços cruzados e a sua linguagem corporal toda estava dizendo que ele não estava aberto para aquilo que eu estava pregando. Mas a partir do momento em que o sermão foi avançando e a mensagem foi iluminada com uma ilustração, então ele saiu dessa posição de totalmente estar resistente à mensagem e se curvou para frente para acompanhar ainda mais a mensagem nos detalhes. Então, as ilustrações elas têm esse poder de quebrar as defesas, de fazer com que as pessoas sejam iluminadas pela verdade que nós estamos apresentando. Tá bom? Olha aqui, continuando as dicas de John Stott. Existem 4 perigos os quais nós precisamos nos prevenir com relação ao uso de ilustrações. O primeiro é que as ilustrações podem ser muito salientes, ou seja, muito vívidas, e elas podem chamar mais atenção do que a verdade que nós estamos comunicando através da Bíblia, tá certo? Ou seja, a história vai se tornar maior do que a mensagem bíblica, do que a verdade que nós estamos apresentando. Esse é um perigo. O segundo perigo é que a comparação que nós estamos fazendo, ela pode ser inadequada, tá bom? Nós temos de deixar claro qual parte da semelhança é importante para a nossa mensagem. Quando Jesus vai dizer que nós temos que nos comportar como crianças, ele não está dizendo que nós devemos ter um comportamento infantil, ser imaturos, mas que nós temos que ser o quê? Dependentes de Deus, assim como uma criança ela é dependente o quê? Dos seus pais, tá bom? Então a comparação ela precisa ser adequada, tá certo? A gente precisa enfatizar de fato o ponto que vai aumentar, que vai salientar a verdade que nós estamos pregando. O terceiro perigo aqui do uso de ilustrações é a tentação de usar muitas ou poucas ilustrações. Tá bom? Um sermão sem ilustração, ele pode se tornar árido, tá certo? Ele pode se tornar apenas cerebral. Lembra de novo a comparação que a gente fez com o edifício? O sermão é um edifício, as ilustrações são janelas que permitem que a luz adentre no edifício. Um sermão sem ilustração é um prédio sem janelas, tá bom?
Agora também, se o prédio só tiver janelas, aí você não vai ter estrutura e o prédio vai cair, tá bom? Então, uma pregação também que contém muitas ilustrações, ela também vai ser um problema, porque ela só vai ter história e não vai ter alimento sólido, que é a palavra de Deus, tá bom? Então, precisa existir um equilíbrio aqui no uso das ilustrações. Usar muitas é um problema e usar nenhuma também é um problema. Onde nós podemos encontrar ilustrações? A primeira fonte, a fonte primária, é a própria Bíblia. Tá bom? Toda a Bíblia você vai ter narrativas que podem ser utilizadas como ilustrações. Nós temos as parábolas de Jesus, que são ilustrações. Nós temos a mensagem dos profetas, que são ilustrações. Se você pegar o caso de Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles próprios, né, representaram parábolas ou ilustrações de maneira muito vívida, tá bom? Então a própria Bíblia é a primeira fonte aqui de ilustrações com as quais nós podemos conectar a nossa mensagem. Quais são as outras formas da gente, né, angariar aí esse recurso de ilustrações? Alguns pregadores têm grande habilidade em recontar as histórias e as parábolas bíblicas na linguagem moderna, enquanto outros conseguem inventar parábolas novas e modernas. As ilustrações mais eficazes, no entanto, provavelmente são aquelas que surgem, né, que têm como fonte a história ou biografias de questões atuais ou da nossa própria experiência, tá bom? Então, biografias também tem muitas histórias aí, né, de grandes homens de Deus que nos seus relatos podem ser utilizados como parábolas, mas principalmente a nossa própria experiência, tá bom? Nossa vida, né, todos os dias nós estamos cercados de situações que podem permitir que nós ali encontremos uma ilustração para a nossa próxima pregação, né? Todo o nosso convívio com a congregação, com os irmãos no trabalho, as situações do dia a dia, elas nos fornecem imagens vívidas e reais, né, que nós possamos utilizar aí nas nossas ilustrações. Teve uma situação que aconteceu que foi eu tinha acabado de dar banho no meu cachorro, tá certo? E ele ficou limpinho, ficou cheirosinho. Mas você sabe que quando você acaba de dar um banho no cachorro, se você não seca ele completamente, o que ele vai fazer? Ele vai começar a correr e vai se arrastar pelo chão, tá certo? Procurando se secar completamente. Então, se você dá o banho no cachorro e não seca ele completamente, ele vai ficar se esfregando, né, no chão, nas paredes, e logo ele vai estar sujo novamente. E eu lembro que quando eu vi o cachorro fazendo isso, eu me lembrei das palavras do próprio apóstolo Pedro, que o cachorro, né, que depois ali se volta para o seu próprio vômito, ou da porca, que depois que foi lavada, ela volta para a lama, tá certo? Isso é uma ilustração que a gente pode utilizar, daqueles que um dia foram tomados por Cristo, foram limpos, foram salvos, foram perdoados, receberam uma nova vida, mas depois acabam voltando de novo para o mundo de pecado, para o mundo de perdição, tá certo? Então, as maiores ilustrações nós vamos encontrar no nosso próprio dia a dia. E lembre-se, uma pregação com muitas ilustrações, ela é defeituosa. E uma pregação sem ilustrações também tem os seus problemas. Tá bom, meus amigos? Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para você. Se o foi, deixe seu like, faça seu comentário, se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo com os nossos amigos pregadores. Meus amigos, continuem pregando. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Que Deus te abençoe.